Olá, Padutos! Estamos começando novamente aí o segundo bloco do Independência com Monarquista. Estamos aqui com o John e com o Paulo. Pessoal, como eu falei, está nas mãos de vocês esse episódio. Para quem está entrando no canal agora, não sabe o que está acontecendo com o Paduto, o que aconteceu, saíram de neuropersuasão para felicidade no trabalho, de felicidade no trabalho vindo para independência, é isso mesmo, papos aleatórios de um trabalho qualquer. E esse episódio é um episódio plus, ou seja, você está vendo agora, você deve estar vendo ele no meio da tarde. De manhã saiu um episódio, agora no meio da tarde está saindo, e à noite vai sair mais uma parte desse episódio, que está sensacional. O Paulo e o John estão explodindo a nossa cabeça com a história do Brasil. E eu quero dizer para vocês também, vou dar uma de marqueteiro, já que o nosso marqueteiro não está aqui. Vou deixar a fotinho dele ali do lado. O Thomas, vem aqui nesse canal, se inscreve, vai ali no Spotify, dá um follow. Dá follow, não unfollow, dá follow. Siga a gente ali também no Spotify. No Instagram, Paduto Underline Podcast, no YouTube, Paduto Podcast, e também, caso você queira estar entrando em contato com a gente, sugerir aí algum assunto, sugerir que a gente entreviste alguém, manda no e-mail paduto underline podcast@gmail.com, paduto underline podcast@gmail.com, tá bem? John, Paulo, o episódio é todo de vocês. Obrigado. É isso aí, Paulo. Conforme a gente ficou, então, de continuar aí o episódio, a gente parou na unificação da Espanha, União Ibérica e tal. Ah, tá. Acho que agora a gente deveria continuar aí com a questão da disputa de território, né? Aquela história dos franceses, holandeses e tal, né? O Portugal, ele mantinha uma relação muito próxima de negócio com a Holanda. E quando Portugal ele é anexado para a Espanha por conta da sucessão que não teve rei, como a gente já comentou, né? Não teve um rei para suceder e depois veio a guerra de independência e tudo mais. A Espanha ela estava em guerra com a Holanda. Então você tinha Portugal que estava fazendo comércio tranquilamente, era aliado, e você tinha a Espanha que estava em guerra. A partir do momento que a Portugal se torna também Espanha, então você automaticamente tem uma guerra com a Holanda. Peraí, só uma pausa. Quer dizer que o Brasil foi Espanha durante esse período também? Por isso que eles atacaram o Brasil? Exatamente isso. O Brasil, ele é colonizado por portugueses, é descoberto por portugueses, e durante 60 anos da história a gente é a Espanha. A gente é o Império Espanhol. A gente faz parte do Império Espanhol. E daí você tem toda a Espanha tendo domínio por toda a América Latina e parte da América Central. Então você tem uma imensa área do Império Espanhol. Eu não sei se isso é relatado na história como realmente parte do Império Espanhol. Tá? Eu não sei como que é isso, mas em tese, na prática, realmente a gente era Império Espanhol. Foi por conta disso que os bandeirantes eles se aprofundaram, que foi o que a gente comentou antes. Então, os bandeirantes, eles, na quebra do Tratado de Tordesilhas, por conta da união entre Portugal e Espanha, eles acabam aprofundando o território e descobrindo novas coisas. Peraí. Então, o que acontece? O Brasil vira território holandês, por isso ele pode expandir o território para além da ele vira faixa território espanhol. Desculpa, espanhol. Só por isso os bandeirantes podem expandir o território para além da faixa do Tratado de Tordesilhas. Por isso que o território aumentou tanto para o oeste. E daí foi nesse momento, por volta de 1580, 1640, que a gente tem o Brasil nas linhas gerais que a gente encontra hoje. Tirando daí o Acre, que foi adquirido depois, posteriormente, com a Bolívia, e adicionando a Cisplatina, que daí foi na Guerra de Independência do Uruguai. Então, aliás, Guerra de Independência da Cisplatina, não era o Uruguai ainda, ele se tornou Uruguai posteriormente com uma paz entre a Argentina e Brasil. Mas enfim, só deixa eu fazer um parênteses aí da dominação da Holanda. Tem gente que até hoje lamenta aí porque o Brasil não virou colônia holandesa e tal, né? Só para lembrar, o Congo foi colônia da Holanda também, tá? Tem uma coisa muito interessante que agora a gente pode entrar e se aprofundar nisso, né? A invasão francesa, ela ocorre por volta um pouquinho antes dessa união, e a França, ela invade a região de Rio de Janeiro. E quando é denominado o novo governador para a região do Brasil, ainda na época de Portugal, o sobrinho dele, do então governador, eu não vou lembrar o nome da pessoa, e ele faz um exército composto de índios, portugueses e negros, e eles expulsam os franceses do território do Rio de Janeiro e lá fundam a cidade do Rio de Janeiro. Então,
a cidade do Rio de Janeiro ela é fundada para a defesa do território contra a França. É assim que surge a cidade do Rio de Janeiro. Então, a invasão da Holanda é justamente por conta, você tinha uma relação de comércio com Portugal, e você fazia comércio com o Brasil, com Portugal através do Brasil, justamente por conta que o açúcar estava em alta, a gente tinha uma alta produção de açúcar, o mundo inteiro dependia do nosso açúcar, e quando você tem essa quebra de comércio, a Holanda ela invade a região nordeste brasileira, que era a região mais rica do Brasil até então, era a única região praticamente povoada, e era a mais rica do Brasil, e por conta da produção de açúcar. E os holandeses querem tomar conta dessa produção de açúcar, e eles tomam conta dessa produção de açúcar, começam a eles se enriquecerem com isso. Além disso, eles também tomam a Angola. Em 1640, quando, então, a Casa de Avis, ela... 1640, não, Avis é 1300. A Casa de Bragança, ela é tida como a próxima linha sucessória em Portugal, e Portugal consegue a independência. Portugal faz um acordo com a Holanda de que vai manter os territórios que a Holanda conquistou. Então, a partir de 1640, parte do Nordeste brasileiro, ele é colônia holandesa e não portuguesa. Então, a gente tem uma divisão novamente, e a gente tem uma parte do nosso território, a parte nordeste. Ela é região holandesa, e a gente desconsidera essa etapa. A gente é uma região holandesa. A gente tem a colônia portuguesa, que então já tem as dimensões que a gente conhece de Brasil praticamente, e você tem a região ibérica, a região hispânica, aliás, que é ao redor do Brasil daí, tá? E daí tem o território da Guiana Francesa e a Guiana Inglesa, né? A outra Guiana. No Brasil, né, no Tratado de Tordesilhas, em Santa Catarina é que se torna a última cidade do Tratado de Tordesilhas, que hoje, se a gente trouxer a cidade, seria Laguna, correto? Isso. Os açorianos, como nós chamamos, essa parte do litoral catarinense, ela é colonizada por portugueses, certo? Isso. E com isso, com essa migração, temos então no litoral gaúcho uma colonização total espanhola. No início, sim, né? No início, isso, sim. No final do Tratado de Tordesilhas, a última cidade seria Laguna, e depois de Laguna, todo o litoral... Quando você tem a união de Portugal com a Espanha, o Tratado de Tordesilhas não vale nada, porque só tem um país. Sim. E então, aí, então... não existe Portugal. E daí o Tratado de Tordesilhas deixa do lado. E daí você invade. Você traz de Portugal, você avança. E daí vem os bandeirantes. E daí você vai encontrar em qualquer lugar uma volta grande, uma chapada, tu vai encontrar nomes de índios, era aí nomes que eu indígenas. Chegar. Era aí que eu queria chegar. Com os bandeirantes. Os bandeirantes, eles eram um grupo de pessoas que eram portugueses, eram europeus, eram índios e eram negros. E eles saíam justamente para encontrar o ouro. Nessa época, os bandeirantes eles vão muito para encontrar ouro. E daí você vai chegar em 1640, 1600 e alguma coisinha, você vai começar a Corrida do Ouro, que é quando eles encontram ouro ali em Vila Rica, e você tem a maior cidade do país, que tem, já na época, o Brasil, cerca de 4 milhões de habitantes, o Brasil naquela época, aliás, até menos, e em Vila Rica você tinha 600 mil pessoas morando. E Vila Rica hoje seria? Ouro Preto. Ouro Preto. Minas Gerais. Minas Gerais, isso aí. E você tem a maior cidade da América Latina. Até hoje é a cidade que mais tem ouro no Brasil, né? Nas igrejas e tal, né? Isso. Era isso que eu queria trazer também. Muitos estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, até Santa Catarina, que não era Santa Catarina, né? Era Santo Antônio de Lisboa, anteriormente também, a ilha de Santo Antônio de Lisboa. Nós trazemos aí, então, muitos nomes que hoje são utilizados ainda, e muitos nomes oriundos dessa colonização. Então, sim. Dessa ida dos bandeirantes da região de São Paulo, muito normalmente, comumente. Isso mesmo, lembrando que Bandeirantes é a região de São Paulo. Isso aí. E você tem esse grupo de pessoas, o Bandeirantes foi o nome que dado porque foram os primeiros, tá? Mas não foi somente ali. Você tem bandeirantes vindo do Nordeste, das regiões acima, abaixo. Mas os que mais se destacaram foram ali, né? Na verdade, justamente. Por desbravarem os principais bandeirantes foram de São Paulo, né? Eu acho que é legal explicar também um pouco
porque é por esse período aí que vem a tradição, uma parte da tradição cultural espanhola do Rio Grande do Sul, né? Isso, era bem aí que eu queria chegar. Então nós trazemos, porque o Uruguai ele é responsável por muito das tradições gaúchas e das tradições, principalmente em relação à carne. A gente não, muitos não sabem, mas no Uruguai, quando foi colonizado por portugueses, se tratava muito o gado naquela região e se tinha aí a exploração do bovino para que se alimentasse os povos bandeirantes que estavam migrando para essa região. Isso aí mesmo. É exatamente isso. Então, só que você tem que lembrar também que Cisplatina é Brasil até 1820 alguma coisinha. Então... Uruguai não existia, né? Uruguai não existe. Eu tô trazendo para agora, entendeu? Eu tô sendo espectador que tem um pouquinho de conhecimento com história, com a questão, principalmente de carne, que eu gosto bastante, e do mate, porque, assim, a cultura gaúcha, ela traz essa essência, mas ela vem da Cisplatina. Por quê? Porque o mate, nas regiões da grande Cisplatina, era muito frio. E nesse frio, eles teriam que ter um alimento, uma forma de se esquentar. Por isso as palas da Cisplatina, as palas que se utiliza através vem daquela época do couro do gado, onde se cortava o gado daí e depois se tinha esses cortes de carnes. Sim. Você tem ali que surge também os tropeiros, né? Período dos tropeiros, que era o pessoal que trazia a carne mas isso bem pra cá agora, né? Não é tão antigo, porque se você for pensar, por exemplo, a gente tem aí 120, 130 anos de república. Não, eu digo, é bem mais novo do que a migração dos bandeirantes, a migração de toda essa revolução. É mais recente, não muito mais também. Mas é mais recente do que toda a questão. Só voltando, então, ali para a questão da Holanda invadindo, a gente tem dois modelos muito diferentes de povoação, tá? Quando a Holanda invade o Nordeste brasileiro, ele encontra o Estado Central forte. O que é isso? O resultado das capitanias nem todas deram certo. Aliás, das 15, 2 deram certo, as outras 13 não deram. E quando você tem uma falha nesse sentido de empreendimento humano, o Portugal ele acaba denominando que venha um governo central. Então não existe mais capitania, existe um governo central. E é por isso que vem nossa ideia que o governo tem que dar as coisas pra gente. Vem lá de 1500. Então olha como a gente se conecta ainda, porque até hoje a gente tem essa ideia. E essa ideia veio do governo central para fazer um governador do Brasil. E você tem toda como Salvador era a capital do Brasil até então, você tem todo um vínculo criado ali. E ali você tem justiça, você tem tudo que você imaginar de coisa que o Estado tem que fornecer, você tem no Nordeste brasileiro. Quando a Holanda chega aqui, a relação que a Holanda tem com os índios deixa esse cara de lado e o negro não é nem respeitado. É mais ou menos isso, entendeu? Eu não quero falar com o índio. E o holandês, ele é muito mais formal que o português. E é por isso que a gente volta a frisar que quando o português vem pra cá, ele vem e ele encontra ele tenta fazer um cenário de amizade. O holandês, ele não quer saber. Ele vem pra cá e ele vai... Ele não quer saber. Ele vai chegar aqui, cara, se tu vai me pagar... Tu tá me devendo, tu vai me pagar nesse dia. Se tu não pagar, tua casa é minha. Sai. O holandês era mais no fio da espada, né, cara? Exatamente isso. Exatamente isso. E então, nesse contexto de formação do território holandês, a gente tem o primeiro exército brasileiro. A gente tem o primeiro exército oriundamente brasileiro, que já era uma revolta contra Portugal. Deixa eu só lembrar vocês que a gente tem que Portugal assina um tratado com a Holanda garantindo os territórios que a Holanda dominou. Isso por 18 anos, tá? De propriedade holandesa. Isso. Quem e a gente tem o primeiro holandeses são os brasileiros, não foi Portugal. Foi uma insatisfação dos portugueses, dos brasileiros, dos portugueses que nasceram brasileiros, que eles também eram portugueses nascidos no Brasil, assim como os índios eram portugueses nascidos no Brasil, só que com cultura indiana, e os negros, eles não eram portugueses. Mas
por conta da sociedade mesmo, tá? Da época. E você tem uma união dessas três raças, dessas três culturas, e eles juntos, eles formam um exército de cerca de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e eles expulsam os holandeses com cerca de 10.000 da região do Nordeste. Então, ali surge, na Batalha de Guararapes, surge o primeiro exército brasileiro e o primeiro censo de nacionalidade que a gente tem. Então, ali surge o Brasil. A partir dali, a gente começa a construir uma identidade nacional. Já existia uma ideia de que brasileiro podia ser tanto europeu, quanto índio, quanto negro, entende? Exatamente isso. Tudo negro... por quê? Porque o português chegou aqui, ele casou, ele fez filho, ele miscigenou, cara. Ele não queria nem saber, ele queria construir vida aqui, cara. É um cenário totalmente novo. E é isso que a gente tem. A gente tem que lembrar isso. 1648, tu estás falando isso, mais ou menos? É, mais ou menos por aí. Guerra de Guararapes ali, pelo que eu tô vendo. Guerra dos Guararapes. Guerra dos Guararapes. Por aí. É isso aí. É isso aí. E daí você tem o primeiro exército brasileiro e tudo mais, né? República das 7 Províncias e Reino de Portugal. É isso aí. Vale, agora que falou em República das 7 Províncias, vale ressaltar uma coisa bem interessante, tá? A primeira eleição da América como continente foi na província de São Vicente, aqui no Brasil, no ano de 1520. Caramba. Então, o berço da eleição e da democracia na América é o Brasil, nem é os Estados Unidos. E você tem... E isso vale muito da cultura portuguesa, tá? Porque os portugueses, eles já começam... O primeiro rei de Portugal, que é Dom Afonso Henriques, ele é eleito. Ele é aclamado rei. Ele é eleito rei. E daí você começa a dizer... Ele não foi imposto. Ele foi eleito. Ele foi aclamado, ele foi eleito, ele foi escolhido. E você tem a primeira eleição lá em 1032, se eu não estou enganado. E você passa por como que o Estado português ele se dividia, né? Os problemas, eles devem ser resolvidos internamente. Então, cada cidade, ela elegia o seu prefeito, e sempre que tinha troca, ou seja, acaba falecendo, alguma coisa no sentido, você fazia uma nova eleição para definir o prefeito. E todos os problemas, prefeito é o termo que eu estou usando, tá? Mas não sei se é isso mesmo, é o líder. Enfim. E você tem que resolver os problemas. Na verdade, em relação Exatamente. Você é o representante daquela vila. E os problemas daquela vila têm que ser resolvidos naquela vila. Você só leva para cima o que você não consegue resolver na vila. É o que é chamado de subsidiariedade. Quem quiser pesquisar, procura isso. E isso vem muito com o conceito português. E daí você quebra um monte de mimificação que a época medieval era aquela feudalismo que o servo ele era dominado, não sei o que lá. No Portugal não era assim. E é por isso que o Brasil ele se evoluiu muito rápido, tá? A gente tinha um princípio de subsidiariedade e no ano de 1520 tem a primeira eleição. E daí você tem até 1580 a eleição em São Paulo, se eu não estou enganado. A eleição acontece em São Paulo também. Nesse processo, diversas cidades foram eleitas, tá? Teve diversas eleições. Então vale a gente citar isso, porque não é Estados Unidos o berço da parada toda, da democracia, da eleição. E ainda existia, né? Existia o governador colocado pela coroa, mas além do governador existia o representante do povo, né? Que era um tipo de mandato misto, né? Você tinha o governador e o líder popular, digamos assim. Exatamente. Governava os dois lados, né? Exatamente. Tinha os dois lados, o lado do poder e o lado do povo, que era chamado, né? Exatamente. O lado do poder era imposto pelo Império Português, digamos, né? Pelo governo português, e aonde se tratava com o povo, se tratava com esse representante, com esse eleito pelo povo para se fazer as discussões. Eles tinham quase uma equivalência, sabe? Não era, era tipo uma divisão de poder, tipo, entre os dois, entende? Daí vem depois o que a gente vai ver na Constituição do Brasil, né? Que é o poder moderador. A gente vai falar mais sobre isso depois. Isso, aonde entra então o exército com o poder moderador, né? No caso do Império, não. No caso do Império, mas posteriormente a gente traz o poder moderador através do exército. Isso, exatamente. Eu acho que é até interessante a gente... República já. Isso, República. Eu tô falando isso, República. República. É que eu gosto de fazer essas conexões, entendeu? Isso. Porque eu como eu já conversei com o Paulo anteriormente, eu gosto muito, muito de escutar sobre o que aconteceu e conectar isso com aquilo
que está acontecendo. Então, isso é muito, muito engraçado, é muito bom. A gente pode aprofundar isso aqui muito mais, só que daí a gente vai se perder muito na história. A gente tem muita coisa pra falar ainda, vamos voltar. Vamos voltar pra pauta. Vamos voltar pra pauta, isso aí. A gente sai então, deixa eu só... Não sei se o John quer falar mais alguma coisa. Não, eu só ia emendar agora, que eu ia falar que, pô, daí agora volta o Império Português, tá tudo funcionando direito de novo. Até que acontece um terremoto em Lisboa, né? Lá em 1740. Então você tem cerca de 100 anos ali que tá tudo correndo bem, tá tudo construindo, tá tudo evoluindo. E eu acho que, se eu não tô enganado, é 1740. Acontece um terremoto, seguido de um incêndio e de um maremoto na cidade de Lisboa. Então você tem uma série de catástrofes, e é justamente nesse incidente que surge como é que é o nome? As valos sísmicos, o estudo disso? Sismologia. Sismologia. Então, justamente por conta desse fato, desse ocorrido, você tem o início da sismologia, que é a ciência que estuda as paradas do terremoto e tudo mais, né? E um pouquinho antes disso, aliás, por conta disso, o Marquês do Pombal, ele acaba ganhando força política e ele acaba sendo escolhido por Dom José para ser a pessoa que vai reconstruir Lisboa em cima, tá? Reconstruir Lisboa, porque Lisboa foi destruída. Foi uma catástrofe, assim, foi uma das maiores catástrofes do mundo, assim. Só pra ter uma ideia em relação a isso, tá? Dizem que estima-se que Lisboa tinha em torno de 1 milhão de pessoas, de habitantes na época. Praticamente metade morreu nessa catástrofe. Então, foi uma coisa bem horrível. Foi tenso, sabe? Foi tenso. E daí o Marquês do Pombal, ele é tido como uma pessoa que vai reconstruir Lisboa. E daí ele vem com uma... ele tá numa época, só para que você possa compreender também, Christian, que a gente tem o Quinto e a gente tá na época da Corrida do Ouro, em 1740. A gente ainda tá isso. Só que a gente tá no processo de decadência da Corrida do Ouro. Você tinha um processo muito grande de avança, o nível de extração, o nível de riqueza, e você começa o processo de decadência a partir dessa época, um pouquinho antes já, a partir dessa década. E daí você tem o que eles chamam de... Eu vou esquecer o nome, cara. Derrama. Mas foi o nome... Derrama, isso aí, derrama. E é colocado novo imposto para justamente você poder reconstruir Portugal. Interesse? Reconstruir Lisboa. E você tem a derrama. E com a derrama... Utilizam-se dos minérios do Brasil. Exatamente. Com a derrama e nessa imposição tributária se constrói uma nova Lisboa através do que é cultivado aqui e extraído através dos portugueses. Por imposição do Marquês de Pombal, por imposição do Marquês de Pombal, por imposição do Marquês de Pombal, para não perder popularidade com os portugueses de Portugal, ele impõe um imposto maior para as colônias. Isso então aí. Ele fala assim, quem vai pagar a reconstrução de Lisboa é as colônias. Exatamente. Entendeu? E daí, nesse cenário, o Brasil é colônia ainda, tá? E você tem daí... O Marquês de Pombal, ele era muito centralizador. E em dado momento, o Dom José, ele sofre uma tentativa de assassinato, em que ele leva um tiro. E como ele estava de cama, o Marquês do Pombal, ele vai lá e mete a abobrinha na cabeça do Dom José, falando que os jesuítas, que foram as pessoas que ajudaram a formar a colônia brasileira aqui, que ensinaram os índios, catolizaram os sírios, tudo mais, trouxeram a religião e foi uma união do caramba. Eles estão querendo dar um golpe no Dom José. E o Marquês de Pombal vai lá e fala isso e fica metendo abobrinha na cabeça dele. E o Dom José acredita, e então o Marquês de Pombal ele começa em Portugal uma espécie de totalitarismo. Ele é uma figura totalitária que usa do poder do rei que está afastado por motivos óbvios, ele estava acamado. Ele acaba usando isso como influência política e tudo mais, e ele começa a ter uma ordem ditatorial. Daí ele aplica a derrama, que se eu não estou enganado era um imposto fixo, anual, e você tem um cenário de que cada pessoa que está extraindo ouro, ele tem que pagar um valor fixo. Só que o ouro está acabando. E daí, nessa mesma época, por conta dessa derrama, você tem a Inquisição Mineira. Inconfidência Mineira, perdão.
E daí você tem que as tropas portuguesas vão lá e acabam com essa rebelião e Tiradentes é esquartejado e tudo mais. Então, você tem você encontra esse cenário. O Portugal ele acaba caindo numa catástrofe financeira por conta dessa perseguição aos jesuítas. Além disso, são enforcados 11 nobres, se eu não estou enganado. Então, tipo, é uma revolução do caramba. Você mata muita gente, fica muita gente ressentida e Dom José acaba falecendo. Dona Maria Piedosa ela acaba assumindo, então, no lugar do Marquês do Dom José, que tinha um regente Marquês do Pombal. Nessa espécie de regente, tá? Não era um regente porque não era nomeado. Ele era um ministro. Deixa eu fazer um parênteses. Portugal era um dos poucos impérios que aceitavam uma mulher como chefe de Estado, tá? Isso aí. Então, isso é bem as importante. Mulheres poderiam governar em Portugal. Tá? Daí, na segunda linha de sucessão, né? Dom José ele acaba falecendo. Eu não cheguei a estar as consequências. Então vem a Dona Maria Piedosa, que ela é conhecida como a Piedosa Dona Maria, justamente porque ela pega tudo que o Marquês do Pombal fez e levou Portugal para desgraça, ela tenta revitalizar. Então ela devolve títulos, ela perdoa, ela faz um monte de coisa para recuperar a confiança. O tempo passa e a gente tem ali daí já em 1800, mais ou menos, 1790, por ali, 1798, na verdade, nasce Dom Pedro I, e você tem, por volta disso, você começa a ter a Revolução Francesa. E daí você começa um período de muita instabilidade na França, onde você tem ali os jesuítas e os gerunditas. Eu acho que é esse o nome. Os jacobinos e o partido não lembro agora. Eu não lembro. Eu sei que tem dois partidos disputando ali o poder na França. Os gerondinos e os jacobinos. Isso aí. Perfeito. Gerondinos e jacobinos. E eles são convidados numa estratégia de conversa realmente dos ministros da corte real da França. Eles são convidados a participar de uma conversa e eles saem dessa conversa muito insatisfeitos. Então eles vão para o ginásio do lado e tudo mais, e eles acabam começando ali do lado um movimento popular da Revolução Francesa. E daí você tem todo um movimento de liberdade, fraternidade e igualdade. E daí você... Que era um princípio que vinha do Robespierre. Era um princípio que vinha do Robespierre, tá? E o Robespierre era um liberal positivista que era antimonarquista. Então, ele já começou o movimento meio atacando as monarquias. Caraca, ele falava muito bem. Confundido. Agora... Então, o movimento da Revolução Francesa é totalmente antimonarquista. Justamente porque ele entende que as pessoas têm que ter igualdade... Fraternidade, liberdade, não. Isso. Liberdade, igualdade e fraternidade. Ele tem que ter isso. Os princípios da Revolução Francesa. Os princípios da Revolução Francesa. Por isso que eu falei, eu já ouvi e assim, a gente vem falando de Revolução Francesa, é uma revolução que é mais conhecida, na verdade, tanto quanto a Revolução Industrial e tudo mais, mas a gente não sabe que todos esses princípios tiveram um porquê, né? Se a gente for parar para pensar, não é nem querer ser de esquerda e direita, tá? Mas esse era um movimento de certa forma esquerda, porque é um movimento popular. É um movimento de revolta popular para uma igualdade, para ter uma igualdade. É o princípio de esquerda, não é? Na verdade, era um movimento de massa que, em grande medida, era encabeçado por pessoas influentes. Nobres. É que para que as pessoas entendam, quando a gente fala em poder, porque daí a gente entra na parte política, que daí é a parte que eu gosto, a parte que daí eu já... né? Mas eu não quero trazer isso para aqui, eu quero fazer um outro podcast só sobre política. Mas quando a gente fala em esquerda e direita, não é questão PT... PSL. É isso aí, não é isso. Não é PT, PSL. Nós falamos porque o conceito esquerda. Nós trazemos o lado esquerdo do peito como um lado fraterno. E um lado direito, o lado da força da liberdade.
politicamente falando. Então, quando a gente fala, na verdade, um lado é mais igualdade e outro é mais liberdade. Liberdade, né? Então, isso mesmo. Exatamente então, isso. A gente traz Exatamente esse lado isso. paterno, entendeu? Então, quando a gente fala esquerda e direita, é isso, tá, pessoal? Não é politicamente falando. É isso. É esse o cenário que eu quero te passar, só que eu não sabia falar isso. A gente tem, na época da Revolução Francesa, que é um movimento, nesse sentido político da ideologia, né, como o Christian falou, ele é um movimento de esquerda, porque ele luta pela igualdade, e você tem que o lema era enforcar o último rei nas tripas do último padre. Você está num cenário de que os padres e os reis, eles são muito fortes e eles são uma hierarquia acima. E você não quer isso. Então você quer enforcar o último rei nas tripas do último padre. Por causa da dominação, da própria dominação da igreja e das próprias monarquias totalitaristas, né? Que, exatamente. Em certa medida, já tinham mudado em alguns lugares do mundo, né? Por exemplo, a Inglaterra já era parlamentarista nessa época, né? Era, até porque a Inglaterra ela se torna parlamentarista em 1698. Exato. Então o rei já não tinha mais tanto poder, né? É isso. Então você tem todo um cenário de revolução. E nesse cenário de revolução, o Robespierre ele ganha força, ele era uma pessoa muito carismática e ele falava muito bem. Então ele ganha força em frente à população e eles acabam querendo, no momento eles querem uma forma de acabar com os inimigos, com as pessoas que são contrárias. E daí vem o Guillotine, que eu não lembro o nome dele, mas ele tinha o seu nome Guillotine, e é inventada a guilhotina. É, isso aí, é inventada a guilhotina. E daí você enforca 40 mil pessoas. Piada, mas ia ter que trazer uma marca pra dentro dessa piada, não é legal. Imagina, refiladora, fragmentadora, conversa comigo. E daí você tem tudo. Entendi. Daí você tem todo um cenário que a Revolução Francesa acaba enforcando 40 mil pessoas. Inclusive o próprio inventor da guilhotina depois, né? Não é inventor, quem deu a ideia, né, que foi o Robespierre, ele o líder do movimento, o movimento ele não podia acabar. Então, todos que foram contrários, eles vão acabar na guilhotina. E você tem a pessoa que começou, encabeçou, liderou esse movimento, ele também é guilhotinado, porque ele era contrário. Até o Robespierre, ele começa a ver que meio que saiu do controle a revolução. Exatamente isso. Sabe? Exatamente isso. Ele começa a criticar. Tá falando da Revolução Francesa. Isso. Francesa. O Robespierre, ele começa a ver que a revolução saiu do controle, tá morrendo muita gente, o negócio ficou absurdo demais, ele começa a criticar a revolução e o que acaba acontecendo é que ele acaba sendo guilhotinado, né? E daí você tem todo um cenário de que a Revolução Francesa ela tem uma constituição que era 3 cônsules. Você tinha 2. Você tinha um de cada lado e você precisava de mais um. E daí quem melhor para fazer isso? Quem melhor para fazer isso? Que um general que faz cidadão, pessoas comuns, lutarem e vencerem cidades treinados. Quem melhor que isso? Não tem ninguém. E daí você tem um cenário de que Napoleão ele sai de um simples soldado para general do exército francês em 8 meses. E ele com 24 anos ele se torna imperador da França. E daí você tem todo o movimento... Invadindo o Rio Sena, passando o Rio Sena com o exército inteiro dentro de Paris. Exatamente isso. Então você tem um Napoleão com 24 anos que ele é o imperador da França. Ele é o imperador da França. E você tem um movimento das outras monarquias ao redor. Cara, nós precisamos parar com isso. Está louco. Os caras estão ficando loucos. A gente precisa parar. E a ideia do Napoleão era derrubar todas as monarquias e tornar a Europa toda uma república só, entendeu? Isso aí. Tornar toda a Europa uma única república. Essa levar era a ideologia da Revolução Francesa, levar o ideal de revolução para todos os países da Europa. E daí você, com o tempo, ele não só se defende, ele começa a atacar e ele domina tudo, até que ele chega a dominar a Espanha, e daí nos lugares que ele derruba, ele coloca os parentes dele, enfim. E daí você tem um cenário onde você encontra Portugal e Inglaterra que não são dominados. Isso em 1807. E daí a gente começa a entrar na última parte do nosso podcast. Que eu acho que daí a gente consegue conversar um
pouquinho mais tarde daí. Não sei se é assim. Isso mesmo, a gente vai voltar agora aí com a terceira parte. A terceira parte é a parte final, onde a gente vai trazer um pouco mais sobre essa questão da independência, a história da independência, como o Brasil se tornou independente, conectando um pouco com o que a gente soube lá na escola, mas com esses dois a gente vai para muitos cantos e a gente sabe que isso para quem gosta, porque quem está vendo essa segunda parte é porque gosta. E eu tô aqui porque eu sou insistente, porque eu gosto de aprender, porque senão a minha cabeça está explodindo, né? Porque assim, não explodindo mas explodindo de tanta informação e coisa que a gente precisa saber. Porque muitas vezes é passado, mas despercebido. E nós é a vemos nossa história, né? Isso, é a nossa nós vemos história, é tantas bom consequências hoje, né? De muitos fatos que até o Peninha, que é um cara que eu gosto muito, conversei já com o Paulo sobre ele, é um grande jornalista e historiador do descobrimento do Brasil, sobre a história do Brasil, e ele comenta muito que tudo se conecta e muitas coisas acontecem. Ele fez muitas comparações com a época da época portuguesa de governo com a época que nós estamos vivendo, e isso eu acho que a gente pode trazer em um outro dia, um outro episódio, alguma coisa sobre isso. Eu, como falei, eu gosto de tratar de política e de história, porém não gostaria de trazer isso para dentro desse podcast. Isso não é um intuito, por isso que esse plus, porque a gente vê a importância da independência e nós somos pessoas que gostam de entender um pouco mais a história e sobre a nossa história. Você gostou até aqui? Então, agora à noite vai sair mais um episódio, fique antenado com a notificação. Ah, não sou notificado. Dá uma olhadinha se você está inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, também nos segue lá no Instagram. O Paulo vai fazer para nós algumas chamadinhas para esse episódio, vai ser colocado lá no Instagram, então fique antenado que vai estar lá no Instagram esses episódios, para vocês terem um link para vir aqui para o YouTube. Se inscreva, deixe seu like. Paulo já retorna com a gente aí para a gente poder finalizar com o terceiro bloco que vai estar fantástico. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até daqui a pouco. Paduto vai ficando por aqui, mas a gente já volta com a terceira parte. Até mais, tchau, tchau. Valeu, galera.